Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no mês de outubro de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas, a tia Mita e a tia Carla. Então, vamos inclusive envolver a Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Querido Jesus, obrigada por esta oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos a compreendermos estas lições para que possamos cada vez mais nos despirmos de nossas roupas farisaicas. Ah, Jesus, porque nós as temos. As temos nas aparências, as temos nas palavras, as temos nas atitudes que são só para os outros verem. Ajuda-nos a compreendermos as lições que estudamos, não para os outros, não para o vizinho, não para os nossos familiares, mas somente para nós mesmos, para infundir em nós, através do exemplo que foi Allan Kardec, o bom ânimo, a disposição, o enfrentamento das dificuldades com a confiança em Ti. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós vimos em nosso último estudo um artigo da Gazette de Lyon, de 2 de agosto de 1860, que foi escrito pelo senhor C.M., onde ele fazia críticas severas e muito cáusticas e zombeteiras contra o espiritismo. Vamos ver a resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazette de Lyon. Senhor, enviaram-me um artigo assinado por C.M., que publicaste na Gazette de Lyon de 2 de agosto de 1860, com o título Uma Sessão Espírita. Nesse artigo, se não sou atacado senão indiretamente, eu o sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, nada representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que a professam e que apontais a vindita legal. Vindita é vingança, retaliação. Peço-vos permissão para fazer algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgastes por bem publicar o ataque. Então ele é bem civilizado, deu uma chamada sem baixaria, sem dizer que era um bando de loucos, né? Nem nada. Muito elegante. Muito elegante. Polido, cortês, né? Não penseis, Senhor, que eu tenha o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria. Sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de nossa maneira de ver, não cogito em procurá-las e as respeito, se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Olha essa chamada, né? Dizendo que ele não sabe. Quanto aos epítetos incivis, os apelidos, as alcunhas grosseiras. É apelidos, uma qualificação. Incivilizadas, grosseiras, não é de meu costume utilizá-los. Achei isso lindo, né? Salva de palma pra Kardec. Kardec é show. Se tivesseis discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesseis oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas, como toda a vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo personalismo. Que chique, mas é muito elegante. Eu vou falar. Neutro, né? O cidadão que escreveu, o senhor CM,
seu CM, ele não teve uma ideia, ele não buscou, ele não pesquisou. Ele está falando de uma informação pessoal. Exatamente, de uma sessão e uma leitura dele, pessoal. Ele não se deu ao trabalho de pesquisar, né? Que eu acho que é o pior tipo de jogador. Ele ainda foi grosseiro. Muito. Não só esse grosseiro. Isso já mostra o seu nível, né? Ele está dizendo aqui que ele botou, ele ofendeu, né? As injúrias são ofensas. Ele colocou apelidos grosseiros e ele diz assim, asserções inexatas, ou seja, não é exato, não foram exatas o que ele falou, ou seja, foram inventadas. Não basta dizer às pessoas que não pensam como nós que elas são imbecis. Isto está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar-lhes que estão erradas. Mas como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão, se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio seja o caso em que vos encontrais, pois do contrário, teríeis empregado melhores armas que a acusação banal de estupidez, que a tia acabou de falar. Essa acusação banal é assim, uma acusação sem originalidade, comum. Porque ele só chamou de imbecis Só foi pra e foi só para ridicularizar. Só pra ofensa, sim. Não aprofundou nada, né? É, porque o fato de você chegar assim comigo, de ser bem assim. Vamos supor que tá eu e a Mita conversando, a Mita olha pra mim e diz assim, olha, eu não acredito em reencarnação. Isso é uma opinião pessoal da Mita? É. Ela por um acaso foi estudar, foi pesquisar, ela refutou, pautada em quê? Então é uma opinião pessoal. Opinião pessoal da Mita vai mudar alguma coisa? Não. Quando vos tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e eu achei interessante ele colocar tempo moral, né? Que tem uma dedicação, uma coisa séria. E vos previno que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto puder fundamentar a vossa opinião, aprofundado em todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a algumas milhares de experiências, vossa crítica terá algum valor. Ou seja, não tem. Consciencioso é meticuloso, que expressa cuidado com as minúcias. Ou seja, e ele diz que isso demora muito tempo. Até lá, não passa de uma opinião pessoal que em nada se apoia e a respeito da qual podeis, palavra por palavra, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O começo de vosso artigo é uma prova. Dizeis, Abre aspas, CM. São chamados de espíritas certos alucinados que romperam com todas as crenças religiosas de sua época e de seu país. sabeis, Senhor, que esta acusação é muito grave e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? O Espiritismo baseia-se inteiramente sobre o dogma da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras. Não apenas sanciona essas verdades pela teoria, é de sua essência prová-las de maneira patente. Eis porque tanta gente que em nada acreditava foi reconduzida às ideias religiosas. Toda a sua moral, a moral do Espiritismo, se resume no desenvolvimento dessas máximas do Cristo: praticar a caridade, pagar o mal com o bem, ser indulgente para com o próximo, perdoar os inimigos, numa palavra, agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Então achais essas ideias tão estúpidas? Terão rompido com toda a crença religiosa os que se apoiam sobre as próprias bases da religião? Não, direis, mas basta ser católico para ter tais ideias. Tê-las vá, mas praticá-las é outra coisa ao que parece. É muito evangélico para vós, católico, insultar pessoas simples que nunca vos fizeram mal
que não conheceis e que tiveram bastante confiança em vós para vos receber entre elas? Admitamos que estejam erradas. Será cobrindo-as de injúrias e as irritando que as reconduzireis? Ou seja, Ele é tão caridoso, ele é tão católico, profundo, né? E olha o que ele fala. e a primeira coisa que ele diz é que o Espiritismo não rompeu com crença nenhuma. Na realidade, ela segue a crença e as máximas do Cristo. Então ele fala o que pratica e não só acredita e aprova essas verdades, mas ela prová-las de maneira patente, ou seja, através da observação, através da comunicação com o mundo espiritual, ele prova que isso existe. E ele fala que se ele acha que só porque ele é católico, só ele que tem direito, vamos dizer assim, a essa crença. Mas aí é praticar, né? Vosso artigo contém um erro de fato que mais uma vez prova a vossa ignorância em matéria de espiritismo. Dizeis: os adeptos em geral são operários. Aí assinou, né? Assinou a ignorância, né? E a arrogância dele. Sabei então, Senhor, para vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, conta grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc. Pessoas que levianamente colocais entre os ineptos. Mas deixemos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes? Vejamos. Ineptos é sem inteligência. Até que responde mesmo, né? Tô gostando dessa areia. Essa resposta foi ótima, né? Oi? Pesastes bem o alcance de vossas palavras quando, depois de ter dito que os adeptos geralmente são operários, acrescentais, a propósito das reuniões lionesas, o seguinte, abre aspas, artigo de CM. Pois ali não são recebidos facilmente os que, pelo seu exterior, possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Então ele está falando assim, se ele pesou bem o que ele disse, né? Porque ele mesmo se chamou de ignorante. E mais adiante, esta outra fase. Depois de um pequeno speak do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Não me recordo das facécias, gracejos, xistos relativos à pena de ganso, da qual, em vossa opinião, o médio se servia, nem de outras coisas, também assaz espirituosas. Falo mais seriamente. Só farei uma simples observação. Vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porquanto o médio de quem falais não se serve de pena de ganso, e tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas que referis em vosso artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias por meio das quais quisestes fazer brilhar a vossa inteligência. Então ele diz que ele mentiu mesmo sobre isso, né? Inverdades. Assim, segundo pensais, para ser admitido nessas reuniões de operários, é preciso ser operário, isto é, desprovido do bom senso, e ali só fostes introduzido porque certamente vos tomaram por um tolo. É provável que vos teriam fechado a porta se vos tivessem julgado com bastante espírito para inventar coisas que não existem. Ele disse, o Kardec, primeiro
que a médium não usa pena de ganso. Ele disse, não vou nem falar disso, essa parte, não vou citar isso, esse gracejo que tu falaste no artigo. Mas eu só vou dizer que os teus olhos e os ouvidos te serviram mal, porque a médium não usa pena de ganso e as perguntas eram pura invenção. Pois é, ele falou. No artigo que ela disse que ela usava a pena de ganso. Porque o espírito não gostava de metal. Gostava de metal para escrever. É isso que ele está falando. Já pensaste, Senhor, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária e em particular de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade por meio de sua indústria? Porque ele é lyonês, né? Na Gazette de Lyon. Teriam sido criaturas sem valor moral os operários que produziram Jacquard? Por que ele fala da prosperidade da indústria de Lyon? Porque o Joseph-Marie Jacquard, ele nasceu em Lyon em 7 de julho de 1752 e desencarnou em 7 de agosto de 1834, aos 82 anos. Foi um mecânico francês e ele foi que inventou o tear mecânico. Filho de tecelões, ele mesmo, um aprendiz têxtil desde os 10 anos, construiu um tear inteiramente automatizado que podia fazer desenhos muito complicados. O tear de Jacquard foi revolucionário na fabricação de têxteis, pois tornou possível a criação de diversos padrões nos tecidos em tempo muito curto. O tecido que leva seu nome, que são tecidos padronizados, é feito em teares que permite criar desenhos complexos e mais trabalhados. A cidade de Lyon prosperou por causa da invenção do Joseph-Marie Jacquard. Se olhar traduzindo tudo isso, se olhar no Google, você vai ver aqueles... Lembra as cortinas antigamente, que já vinha com aquelas flores bordadas dentro ali, aquilo tudo feito dentro do tear, essa padronagem de desenhos, não tinha. E eles começaram a fazer isso aí, até lá em casa tinha. Tinha, mas era manual, só que era muito trabalho. E ele inventou fazer rapidinho, mecanizou. Ele fez no teatro. E até hoje e aí ficou famosa. Padrão. E aí tem vários padrões, né? As flores que já vêm, aquelas flores, xadrez, tudo. De onde saíram em bom número os vossos fabricantes que adquiriram sua fortuna com o suor do rosto e graças à ordem e à economia? Não é insultar o trabalho comparar seus teares a forcas ignóbeis? Porque ele fala assim, entre as forcas, na verdade é porque o tear é alto assim, aí ele fala entre as forcas dos teares, e aí por isso que ele diz assim, que é ridicularizar. Ridicularizai-lhes a linguagem e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessária uma franqueza excessiva para dizer o que se pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas. Emprego esta palavra por consideração. Elas são imprudentes. Se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a Ele para que os tecelões de Lyon não se lembrem disto. Os que são espíritas esquecerão, porque a caridade o ordena. Assim, fazei votos para que todos o sejam, uma vez que é no Espiritismo que eles abrem os princípios de ordem social, de respeito à propriedade e de sentimentos religiosos. Porque eles seriam até vizinhos, né? Morando na mesma cidade. Se os espíritas não fossem tudo isso, poderia haver um levante contra eles. Sabeis o que fazem os operários espíritas lioneses que tratais com tanto desprezo? Em vez de se desequilibrarem num cabaré ou de se alimentarem em doutrinas subversivas e quiméricas, nessa oficina que por irrisão comparais ao antro de Trofônios em meio a esses teares de 4 forcas, eles pensam em Deus. Irrisão é zombaria, tá?
A gente falou na aula passada da caverna de trofônios. Eles pensam em Deus. Então, em vez de estar por aí fazendo qualquer coisa, entre nos antos, eles estão falando de Deus entre os teares. Eu os vi durante minha estada aí, conversei com eles e me convenci do seguinte: entre eles, muitos maldiziam seu trabalho penoso. Hoje, o aceitam com a resignação do cristão como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a da miséria e que o infeliz que sofre e não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo e que aqueles que são chamados os felizes deste mundo também padecem cruéis angústias que o ouro não acalma. Que o ouro não acalma. Aquela ilusão que a gente tem, né? Que quem está num palácio está bem, está super feliz. É quando a pessoa chega lá e diz: eu não sou feliz. E ele tá explicando para o CM que os espíritas de Lyon, os operários, depois do espiritismo, eles se tornaram mais resignados, mais trabalhadores, não ficaram indo atrás de doutrinas subversivas, nem maldizendo o trabalho deles. Que é a transformação moral do espiritismo. Muitos se riam da prece. Hoje oram e reencontraram o caminho da igreja que tinham esquecido, porque outrora não acreditavam em nada e agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero. Hoje, que conhecem a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida, resignam-se à vontade de Deus, pois sabe que têm uma alma, do que antes não estavam certos. Enfim, por saberem que estão apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha para ninguém. Eis aí, Senhor, o que sabem e o que fazem esses ineptos, ignorantes, como os chamais. Talvez se exprimam numa linguagem ridícula, trivial aos olhos de um homem de espírito como vós, mas aos olhos de Deus o mérito está no coração e não na elegância das frases. Já o CM nem publicou, nem vai publicar e nunca vai saber o que é CM. Ele mudou de nome depois. Num outro lugar dizeis: outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Hoje, talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, não deveria outra autoridade intervir neste caso? Olha a temeridade do que ele sugestiona. Diz Kardec: com efeito, ela queimava. É realmente lamentável que não haja mais fogueiras. Ó, deploráveis efeitos do progresso das luzes. Não queima mais ninguém vivo, né? Deploráveis efeitos do progresso da luz. Não queimar mais ninguém vivo porque pensa diferente, né? Porque não é tu, né? Não tenho. E ele fala: eu não tenho por hábito responder, né? Essas diatribes. Essa crítica rigorosa. Não tenho por hábito responder as diatribes. Se só se tratasse de mim, eu nada teria dito. Mas a propósito de uma crença de que me orgulho de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, ridicularizar as pessoas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo que o próprio Jesus era operário. Aí pegou pesado. Adeus, ICM. Vós as excitais por palavras irritantes, reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa. Eu tô adorando essa fofoca. Né? Eu também. Ele responde tão bonitinho, né? É uma aula pra gente. É elegância de Kardec, né? É uma aula pra gente. Porque se fosse a gente, vai tu ser queimado. Vai logo tu. Não gosta de fogo? Vem cá, vamos tacar um fogo. Não, olha que bonito. Ignorante, violento. Vai estudar, sabe de nada.
Vós as excitais por palavras irritantes, reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa, quando são pacíficas e compreendem o vazio das utopias com que foram embaladas e que vos metem medo. Tive de lhes tomar a defesa, lembrando os deveres que a caridade impõe e dizendo-lhes que, se outros não cumprem suas obrigações, isso não é razão para que se afastarem do caminho reto. Olha que lindo. Aí estão, Senhor, os conselhos que lhe dou. São também os que lhe dão os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes, e não a vós. É que, provavelmente, sabe que serão mais escutados. A propósito, poderias dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos entre o povo e não entre os homens de letras? Sem dúvida, porque na época não havia jornalistas para lhe dizerem o que ele deveria fazer. Nem precisa falar, né? E legal que... E ele mesmo, ele está... Tipo assim, o jornalista ia se sentir maior que Jesus para estar dando pitaco, Tu, né? É. Inteligentão. E ele está dizendo que ele tomou conhecimento e falando com os espíritas lioneses, ele disse, lembrando o dever que a caridade impõe e dizendo-lhes que, se outros não cumprem suas obrigações, isso não é razão para se afastarem do caminho reto. Ou seja, a gente pode responder à crítica inverídica, né, e invenções do CM, mas a gente não pode, por isso, se revoltar e deixar de fazer as nossas obrigações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso serve para a gente até hoje. Que às vezes a gente diz, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer, né? Então, é que se os outros não cumprem suas obrigações, isto não é razão para que se afastarem do caminho reto. Porque eles podiam estar revoltosos, né? Poxa, a gente acolheu ele aqui e ele escreveu isso, vamos lá, vamos quebrar a casa, vamos fazer qualquer tipo de retaliação. E ele disse que não, né? O caminho reto é o caminho reto. Se ele não está no caminho, é problema dele. Direi, sem dúvida, que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos e em suas manifestações e não os princípios sagrados da religião. Estou certo disto. Mas então, por que disseste que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabíeis em que eles se apoiam. No entanto, vistes um médium orar com recolhimento e vós, católico, ristes de uma pessoa que orava. Provavelmente não sabeis também o que são os espíritos. Os espíritos nada mais são que a alma dos que viveram. Almas e espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de modo que negar a existência dos espíritos é negar a alma. Admitir a alma, sua sobrevivência, sua individualidade, é admitir os espíritos. Toda a questão, portanto, se resume em saber se, após a morte, a alma pode manifestar-se aos vivos. Os livros sagrados e os pais da Igreja o reconheciam. Se os espíritos estão errados, essas autoridades também se enganaram. Para prová-lo, é preciso demonstrar, não por uma simples negativa, mas por razões peremptórias, definitivas. E aí aqui ele vai dar um mini curso também, né, de espiritismo para ele, já foi falando. Primeiro, as razões peremptórias são: primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Quarto, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Então essas são as questões que ele precisava demonstrar que são questões definitivas. Não só com negativa, dizer não existem espíritos.
Aí ele está dizendo que se a pessoa pensa quando viva, por que quando desencarna se a alma não vai pensar mais? E uma vez que ele né? é católico, né? Ele é E espiritualista, e que se pensa, não pensar mais nos que amou. Então ele vai dizer, prova isso aí para nós, que eu quero ver. Se conhecesses o estado dos espíritos, sua natureza, e se assim me posso exprimir sua constituição fisiológica, tal como eles nos descrevem, e tal qual a observação nos confirma, saberias que espírito e alma, sendo uma única e mesma coisa, só há de menos no espírito o corpo, de que se despoja ao morrer, restando-lhe, porém, um invólucro etéreo, que para ele constitui um corpo fluídico, com o auxílio do qual pode, em certas circunstâncias, tornar-se visível. E aí ele fala aqui do perispírito, a diferença entre alma e espírito para a doutrina, tá dando aquele cursinho. É o que ocorre nos casos de aparições, que a própria igreja admite perfeitamente, tendo em vista que de algumas faz artigos de fé. Dada esta base, as proposições precedentes acrescentarei as seguintes, pedindo-vos provar. Ele pede que ele prova porque o CM é católico e todo católico acredita na existência da alma. E aí ele está dizendo para ele, olha, espírito e alma é a mesma coisa. É como se fosse assim. Me prova que existe espírito. Aí você me prova que não existe. Não, ele está dizendo, mas se você já acredita, em alma, eu quero te dizer que espírito e alma é a mesma coisa. E aí ele mesmo está se... Vamos lá. Então, dada esta base de que espírito é a mesma que alma e que depois que deixa o corpo, ele tem um corpo fluídico, ele diz, depois disso, me prova que, sexta questão, que por seu envoltório fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. Porque quando ele faz aqui nessa sexta, mas que por seu envoltório fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. Você também prova isso, o contrário. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o seu pensamento. Que tudo isso é o que tem na reunião, que não é embuste, ele está pedindo essa prova, né? Quando tiverdes demonstrado que tudo isto é impossível, por meio de raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira, então vossa opinião poderá ser levada em consideração. E ele tocou numa ferida, né? Porque a igreja, né, foi totalmente... Foi um erro da igreja. Foi um erro da igreja e Galileu, coitado, teve que dizer, não, imagina. Objetarei, sem dúvida, que em suas comunicações os espíritos dizem, algumas vezes, coisas absurdas. Isto é verdade. E fazem mais. Por vezes dizem grosserias e impertinências. É que, deixando o corpo, o espírito não se despoja imediatamente de todas as suas imperfeições. É, pois, provável que aqueles que dizem coisas ridículas como espíritos as disseram ainda mais ridículas quando estavam entre nós. Daí, porque não aceitamos mais cegamente tudo que vem da parte deles do que o que vem da parte dos homens. Como, porém, não tenho intenção de dar um curso, vou parar por aqui. A mim, bastou provar que tinhas falado do espiritismo sem conhecê-lo. Aceitai, Senhor, minhas respeitosas saudações. Allan Kardec. Tá, pronto. Quando ele diz que os espíritos é verdade, eles falam grosserias e impertinências, só faltou dizer igual tu. Vai ser igualzinho. É isso mesmo. Indiretamente, né? Encarnado e desencarnado, né?
E além da lição de profundo conhecimento do Espiritismo, ele deixa pra gente ainda essa civilidade, esse saber falar sem ser violento, né? A gente não vê violência, a gente vê que ele responde à altura, né? Coloca a pessoa mesmo com suas próprias palavras no próprio ridículo que ela se lançou por não conhecer, mas ele é cortês, ele é civilizado, e isso fica também para nós, né? Fora da doutrina, essa atitude dele. Lendo Revista Espírita que a gente conhece Kardec, né? A gente conhece a linha de raciocínio do mestre de Lyon, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos esse estudo de hoje, que foi muito bom, sobre a resposta ao senhor CM, que até hoje ninguém sabe quem é, porque depois ele sumiu. E agradecemos a Jesus essa oportunidade e aos espíritos amigos que nos inspiram, que nos intuem, nos orientam. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.